Bem-vinda, bem-vindo! Está começando mais uma entrevista da série sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, EGEL, e da TV Câmara, com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Hoje vamos conversar com o Rabino Ruben Starshine, da Congregação Israelita Paulista, a CIP. Ruben Starshine assumiu o rabinato da CIP em janeiro de 2008, após tê-lo exercido por uma década em Barcelona, onde fundou e dirigiu a primeira comunidade judaica liberal da Espanha, e em Jerusalém por 4 anos. É bacharel em Educação e mestre em Filosofia Judaica pela Universidade Hebraica de Jerusalém e também mestre em Ciências Judaicas pela Hebrew Union College, onde recebeu sua ordenação rabínica. É doutor em Filosofia Judaica pela USP e dissertou em dezenas de universidades ibero-americanas. É professor visitante e pesquisador associado na USP e na Unifesp. Foi selecionado como representante judaico para o grupo interreligioso da Unesco, que desenvolveu o documento Uma Ética Universal. Atualmente é representante da Confederação Israelita do Brasil para o Diálogo Interreligioso. Lidera iniciativas civis religiosas antirracistas e em prol dos direitos humanos, especialmente da população em situação de rua. Rabino Ruben Starshine, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês por me convidarem. Parabéns pelas iniciativas de reunir o saber e o sentir religioso diverso com a ciência e as necessidades sociais, culturais e científicas. Muito bem, e aqui com a gente no estúdio está a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos para o UFJ Presentes Anatômicos. Bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, Francisco, toda a equipe da TV, EGEL. Vamos para mais um aprendizado, né? Exatamente. E aqui também com a gente o coordenador pedagógico da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, o professor mestre Juliano Vilela, que é graduado em Filosofia. Bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Francisco. Seja bem-vindo, professor Rubens, né? Rabino Ruben. Professora Bárbara, é uma alegria imensa estarmos aqui novamente para falarmos dessa religião monoteísta tão antiga, né, e a sua relação com o nosso programa de doação de corpos. Qual é a relação da morte, qual é o sentido da morte para essa religião? Vamos entender. E, lendo aí o currículo do Ruben, eu achei interessante que ele tem toda uma qualificação, além de religiosa, também filosófica, né? Exatamente. E isso é muito interessante. Muito bem. Rabino Ruben, então para a gente começar, vamos falar sobre a chegada do judaísmo ao Brasil. A chegada oficial, né? Porque a gente sabe que muitos judeus chegaram antes como cristãos novos, né? Convertidos ao cristianismo, talvez para fugir da Inquisição na Península Ibérica, né? De Portugal e Espanha, e foram convertidos ao cristianismo, né? Os judeus sefarditas, no caso, né? Mas como chegou a religião judaica oficialmente no Brasil, Rabino? A pergunta da oficialidade é para historiadores e historiógrafos políticos, né, especializados no Brasil. Acho que nesse sentido já posso indicar vocês a aprofundarem e precisarem essa pergunta. Por exemplo, uma figura muito próxima de mim, como é a professora doutora Lilia Schwartz, que é especialista justamente em história do Brasil e tem vários trabalhos feitos sobre aquela época e também sobre a passagem e as passagens dos judeus desde o começo e até os nossos dias. Dizer o que é oficial e o que não é oficial é em si mesmo uma pergunta ideológica, política e histórica. Portanto, eu diria que temos que nos remeter, primeiro de tudo, à comunidade
que se organizou ao redor da primeira sinagoga das Américas em Recife. E mesmo que isso seja algo completamente excepcional, anterior a todas as comunidades em todo o continente, desde o Canadá e até o sul da Argentina, para fazer juízo à história e aos judeus que vieram aqui como judeus e que desenvolveram seu judaísmo, acredito que essa é a primeira época, a primeira data, porque eles, apesar de que alguns talvez tenham vindo fugindo e sendo obrigados a abandonar suas crenças e suas identidades pela própria intolerância e falta de pluralismo humano que gerou práticas como a Inquisição, que obrigou os judeus a serem cripto-judeus, ou seja, judeus ocultos, que precisavam aparentar ser o que não eram para poder salvar a vida. Tem muitos outros que vieram aqui como judeus e continuaram sendo judeus e desenvolveram o que chamamos e conhecemos até hoje como a primeira sinagoga das Américas, que é muito anterior a qualquer outra comunidade nos Estados Unidos, inclusive em Nova Amsterdam, antes de ser Nova York e demais. E eles são judeus que se organizaram em Recife e essa sinagoga foi recuperada há pouco tempo. E está funcionando. Então, exatamente. Eu diria que essa deveria ser a primeira data. Não deveríamos separar entre chegada oficial, ou começo oficial, ou extraoficial. Isso, e durante a Segunda Guerra houve uma segunda grande leva, né, de judeus que vieram para o Brasil, né? Sim. E esses são os fundadores de várias das instituições, incluída a minha também. Como sabemos, durante a Segunda Guerra Mundial, no começo da Segunda Guerra Mundial, e de fato o impulsador dessa catástrofe humana, perpetrada por humanos contra humanos, declarou inúmeras vezes Hitler que a guerra dele era contra os judeus. E toda a guerra mundial dele era um caminho, mas o objetivo dele era terminar com os judeus, primeiro, e depois com qualquer um que não seja exatamente o que ele entendia por ser a raça ária e a raça superior. Então, os judeus, muitos deles foram enganados e acabaram sendo massacrados ao longo da maquinária nazista, que matava homens e mulheres pelo simples fato de ter nascido judeus. E também outros homossexuais e ciganos e depois de outras diferenças com a raça ária. Mas vários, conseguiram fugir antes ou durante. Entre eles, a maioria deles eram judeus liberais, que acreditavam que o judaísmo era uma disciplina, uma cultura, uma civilização, uma religião que dialoga com os princípios dos direitos humanos, da cidadania, do pluralismo, da responsabilidade social, e eles trouxeram com eles essa bagagem e fundaram diversas instituições, especialmente em São Paulo e no Rio, mas também em Porto Alegre, e rapidamente a maior dessas instituições em América Latina toda é a CIP, a Congregação Israelita Paulista, fundada no ano 1936 por um grupo de judeus alemães que fugiram do totalitarismo, da perseguição, da marginalização nazista e trouxeram esses ideais liberais e humanos através do judaísmo a esta nossa comunidade. Muito bem. E, Rabino, o senhor tem uma ideia de quantos judeus hoje existem no Brasil? Aproximadamente entre 90 e 100 mil é o cálculo estimativo. Não foi realizado um censo sistemático científico, mas esse é o número com o qual trabalham os demógrafos em geral. Certo. E, Rabino, uma pergunta. Qual o significado da morte física, né, da morte do corpo para essa fé?
E nesse contexto, existe uma vida, uma continuidade após essa morte? Existe então vida após a morte, né? Na possibilidade de pensar que esse espírito, isso que permanece, retornaria em algum momento para o corpo? Como que funciona essa dinâmica aí com o judaísmo? O judaísmo é, nesse sentido dessa pergunta que nos convoca hoje, uma tradição milenar pouco religiosa. O judaísmo é uma religião acusada de ser pouco religiosa com razão, porque se entendemos por religião uma disciplina que se foca em outras vidas anteriores, paralelas ou posteriores a esta vida, em outros mundos anteriores, posteriores ou paralelos a este, é verdade que o judaísmo nunca se focou nesses aspectos. Nunca. O judaísmo é uma tradição que se foca nesta vida, neste mundo, aqui e agora. Acredita o mainstream judaico, claro, já vamos falar de várias outras coisas, porque senão vocês vão dizer, então terminou a entrevista em 3 minutos. Mas o mainstream judaico, os temas centrais do judaísmo são sempre esta vida, neste mundo, aqui e agora. Porque, basicamente, o judaísmo diz, nas suas diversas vozes, sempre temos que entender que o judaísmo nunca falou nem fala uma só voz. É uma tradição pequena, comparada com o cristianismo, o islã, o budismo, o hinduísmo, mas múltipla, multifacetada. São muitas as vozes que falam ao mesmo tempo, desde o começo e até os nossos dias. E talvez o que mais pode se dizer sobre o judaísmo é que o judaísmo terminado em "oh" não existe. Existem judaísmos, vários, a pluralidade de vozes. Os textos são discussões e eles se abrem a mais e mais discussões porque se prestam a muitas interpretações. Muito bem, então o mainstream judaico, a voz principal judaica que mais transcende, que mais se fala e que mais aparece ao longo dos séculos, é uma voz muito focada neste mundo, nesta vida, aqui e agora, e que acredita que todas as outras perguntas são perguntas condenadas a serem especulativas. Nós não temos como demonstrar absolutamente nada sobre outras vidas e outros mundos, nem sobre Deus, mas que as pessoas que hoje convivem conosco aqui, que estão padecendo doenças físicas e sociais, isso é um fato, isso não é especulativo, e isso é urgente. E daí vem justamente nossa posição a respeito da doação de órgãos, por exemplo. Porque se a doação de órgãos pode ajudar a diminuir uma doença, a evitar um sofrimento de alguém concreto que está aqui, isso é mais importante, mais urgente, mais mandatório do ponto de vista divino, não somente do ponto de vista humano, do que qualquer especulação sobre outras vidas e outros mundos. Esta é a base de nossa conversa. Agora vamos responder especificamente à pergunta. A vida é o foco. Esta vida aqui agora, sobre outras nós não sabemos. Queremos acreditar, a maioria de nós, que existem que essa maravilha que é a vida humana, que os próprios humanos com pouca humildade não queremos reconhecer que é isso e mais nada, queremos acreditar que é muito mais do que se vê e que de algum modo continua em algum lugar. Então também no judaísmo existem quase todas as teorias que conhecemos nas outras religiões também, certo? A transmutação de almas, a ressurreição de corpos e todas essas formas intermediárias entre um extremo e outro. Mas, uma e outra vez, o foco é sempre nesta vida, neste mundo aqui e agora. Tá certo. O Rabino, e segundo o judaísmo, ou os judaísmos, a fé e a prática da oração podem influenciar a saúde ou o enfrentamento das adversidades da vida?
Existem dentro do judaísmo, e esta vai ser sempre o começo de qualquer resposta, muitas ideias. Algumas mais mágicas e outras mais racionais, algumas mais imediatas e outras mais transcendentais. Ou mais imanentes e outras mais transcendentes. Todos concordamos, todos os que acreditamos, né? Existem judeus ateus. O judaísmo não é uma cultura. E os judeus podem ter qualquer tipo de fé e nenhuma também. Isso não invalida eles como judeus. Porque a identidade é uma identidade nacional, não uma identidade de fé. Compartilhamos uma linguagem cultural, uma série de valores e demais, mas justamente a fé é o menos definido no judaísmo, porque é o menos importante. Assim como outros mundos e outras vidas. O mais importante é a ética, é a ação nesta vida, neste mundo aqui e agora. Bem, agora, a reza, para quem acredita na reza, existem, de novo, ideias diferentes. Num extremo estarão os que acreditam na reza como um poder mágico. E temos algumas poucas rezas para a saúde. E muitas pessoas acreditam que essa reza é a que faz a diferença, em si mesma. Faz alguma força em algum lugar. No outro extremo estarão os que acreditam que a reza é algo que dá conforto à pessoa, que tem um efeito psicológico. Ou um efeito comunitário, social, que faz com que as pessoas saibam e se toquem e respondam de algum modo para com a pessoa que está doente. E finalmente estão os que combinam as duas coisas, como muitos médicos também fazem, que dizem que os remédios e os tratamentos não funcionam se o paciente não acredita no médico e no remédio. O mesmo produto químico algumas vezes não faz efeito porque algo na disposição da pessoa sabota o efeito químico. E vice-versa. Algumas vezes algo na disposição mental ou de algum dos órgãos da pessoa ajuda, promove. Eu já tive conversas com especialistas que demonstram como algumas práticas religiosas, espirituais, têm um efeito direto nos neurotransmissores. Enquanto que a pessoa está rezando, por exemplo, ou meditando, acontecem algumas vibrações, se esticam, algumas ginásticas no aparato nervoso que não acontecem em nenhuma outra atividade, nem intelectual, nem mental, nem afetiva, somente na espiritual. Então existem alguns médicos que inclusive usam de forma utilitária a religião para curar algumas doenças. Então, nesse sentido, eu sei que algumas pessoas vão dizer a reza ajuda assim, não é um milagre que a pessoa falou, então Deus acordou e então Deus concedeu a cura. E sim o próprio procedimento de se colocar de um modo proativo ou positivo ou disposto é que faz as mudanças. Para alguns e para outros, sim, existe uma interação com umas outras forças que fazem milagres através da reza. Todas essas variáveis existem no judaísmo também. Isso, Juliano. Rabino, o senhor disse que existem judaísmos, já ficou claro para nós. Essa questão da vida futura, ela é menos importante, não quer dizer que não seja importante para vocês, mas muitas vezes nos judaísmos a gente percebe que existe uma série de rituais, de liturgias que a religião, a parte da fé do judaísmo, leva muito em consideração, né? Como a gente costuma dizer, que são apegados às leis, e essas leis que estão escritas na palavra de Deus, né? na Torá e todos os livros, e por isso existem esses rituais muito importantes que devem ser levados em consideração, como rituais de purificação e outras coisas. O que o senhor diz a respeito desses rituais, dessas liturgias, em relação às pessoas que morreram no judaísmo? Os rituais geralmente são metáforas e são receptáculos. Eles servem para transmitir seus próprios conteúdos, como uma garrafa.
Você não pode segurar água ou vinho se não tiver uma garrafa. Mas o conteúdo é o que conta. Então, os rituais são a forma de segurar, de cuidar e de transmitir valores, ideias e conceitos. Então, claro, nós somos apegados e mantemos vários rituais para poder elaborar, desenvolver, transmitir, ampliar, criticar e mudar valores, ideias e conceitos. Assim são os nossos rituais litúrgicos, nossas festas, nossos jejuns e outras múltiplas tradições. A respeito do luto, os rituais principalmente, são muitos, mas todos eles estão relacionados com dois fenômenos humanos. Um é o foco, que a pessoa não vire a página, aqui nada aconteceu, continuemos a vida, bola para frente, porque acreditamos que a memória é uma parte essencial de quem somos. Afinal de contas, nós reagimos a memórias, interpretamos memórias, até criamos memórias. E elas dizem bastante a respeito de quem somos. Então nós queremos trabalhar a memória, porque ela está lá de todo modo. E também porque tudo quanto pode ficar de alguém cujo corpo não está mais. Então, todos os rituais do luto se referem a essas duas coisas. A se focar e não se furtar a fugir do que está acontecendo e a lembrar. Todos os rituais do luto se referem a isso, a que a pessoa não se perca fazendo negócios, tentando esquecer-se, arrumando, saindo, falando de qualquer outro assunto que não daquilo que realmente está acontecendo com ela. E que possa lembrar. Justamente porque é tudo que fica com ele da pessoa que faleceu. Tá certo. Rabino, o senhor já falou aqui um pouco sobre transplantes de órgãos, né, que aos judaísmos, né, cada um encara de uma maneira diferente, né? Temos os judeus ortodoxos, né, aqueles que chamam a atenção pelas tranças nos cabelos, né, nos filmes, nas séries, eles são mais rígidos, mas então o senhor consideraria que a opção por doar órgãos é uma questão de livre-arbítrio de cada judeu? Eu considero que sim, mas entendo que alguns consideram que não. Tá bom? É importante entender isso. A maioria dos Vamos explicar um pouco. Vocês começaram essa entrevista perguntando por números, então os judeus aqui são aproximadamente entre 90 e 100 mil. No mundo serão uns 14 milhões, mais ou menos de um 10% são ortodoxos. E entre eles está em discussão quantos são ultra-ortodoxos. Os ultra-ortodoxos são esses que você descreveu. Claro, como eles são mais diferentes de todo mundo, acabam sendo os mais atraentes para a mídia e para todos os sensacionalismos de tipos diferentes. Então, gravar um judeu bonito e normal, como eu, é mais difícil. Brincadeira, né? Que faz esportes, que se veste como vocês, que vai de jeans, e que joga futebol e que entende de NBA. Mas menos de 10% são ortodoxos. Entre eles, muitos deles acreditam que não deveríamos doar órgãos. Por quê? Porque alguns deles se apegam à ideia, ou pelo menos ao mistério de que talvez uma das possibilidades da vida após a morte consista em a ressurreição no mesmo corpo. Então, na teoria deles, se você doar um óleo, depois vai ressurgir sem um óleo. Se você doar um fígado, depois vai ressurgir sem o fígado. E assim por diante. Então, como eles gostariam de ressurgir completos, não querem ficar incompletos. Do mesmo modo, eles também são geralmente vários dos que vão acreditar que a reza tem esse poder mágico. Você fala, alguma coisa é escutada e então acontece. Insisto em que essa
essa teologia, essa religião é muito, muito minoritária no judaísmo. Muito mesmo. Agora, por quê? Porque a amplíssima maioria de todos os demais, incluídos religiosos de todas as linhas, também da ortodoxia moderna, não a ultra-ortodoxia, vão dizer que se acontecer algum tipo de ressurreição, ela deverá ser milagrosa, porque mesmo não doando nada, todos sabemos que se descompõe o corpo na terra. Rapidamente se descompõe. Eu não tenho que explicar isso aqui a professora doutora Bárbara, né? O que acontece com o corpo lá, ela poderá explicar isso muito melhor. Então, de todo modo, terá que ser um milagre total, porque nada fica depois de muito pouco tempo, nada. Mesmo que você não tenha doado nada. Então, sendo assim, se igualmente vai ser milagroso, então doe pelo menos está cumprindo com um preceito direto, claro, não especulativo, judaico, escrito expressamente preto sobre branco, de promover a vida aqui e agora. Dito de outro modo, se eu tenho um dinheiro que poderia talvez especulativamente ressurgir no ano 5, sei lá, 100 milhões em Saturno, mas eu não tenho ideia. E tenho também esse dinheiro aqui, sobrando, e posso ajudar uma pessoa que está morrendo de fome agora. Segundo o judaísmo, não existe nenhuma dúvida. Eu não só que posso, eu devo, eu preciso ajudar essa pessoa. Agora. E se eu não fizer isso, estou fazendo uma transgressão. Então, do mesmo modo, se meu olho vai ajudar a que uma criança olhe, veja, enxergue, e eu tenho a dúvida de, talvez eu ressurjo daqui 1 milhão de anos e eu vou ficar sem um olho, depois de que fiquei sem nada do corpo. Igual. Eu devo doá-lo. E por isso que existem muitas autoridades rabínicas, incluídas algumas ortodoxas, não ultra, mas algumas ortodoxas, que assinaram um abaixo-assinado que promove a doação de órgãos em Israel. Os rabinos liberais, a maioria absoluta. A maioria absoluta. Mas entre rabinos ortodoxos existem vários mesmo. Muito bem, Juliano. Rabino, eu achei interessante quando o senhor disse que entre os judeus e os vários judaísmos que existem, existem várias formas de crer na vida após a morte, né? Inclusive no próprio Deus, crer-se em Deus ou não crer. Entre os judeus, entre os vários judaísmos, existem alguns que creem na reencarnação, além da ressurreição? Sim. E como que seria isso aceito entre os judaísmos? Existem essas discórdias que sempre representam desafios, como em todas as sociedades, em todas as culturas, em todos os grupos. Você, Juliano, também na sua própria família deve ter opiniões diferentes, pessoas diferentes, e é um grande desafio, na minha opinião, maravilhoso. É uma oportunidade, mais do que um desafio, de ver como é que convivemos e nos completamos uns aos outros com as ideias diferentes. Então, também no judaísmo existem os que acreditam na reencarnação e existem os que não acreditam na reencarnação e devem conviver juntos. Existem os que dizem, sim, existe uma vida após a morte, mas ela não é física. É outra dimensão. E existem muitos, acho que a maioria, aqui não tenho nenhum estudo estatístico, mas minha experiência rabínica em 4 países e depois de ter acompanhado muitas pessoas que abraçam com gratidão o mistério. E dizem com o que eu chamo a grandeza da humildade, eu não sei. Eu não sei se tem e que tem. E vivo enquanto isso uma vida corajosa, que abraça com coragem a humildade de não saber. Assim como estamos descobrindo que os economistas não sabem o que vai acontecer com a bolsa. E os físicos e os químicos bons, agora se Bárbara concorda comigo, dizem, hoje, eu
sei isto, mas pode ser que amanhã saiba exatamente o contrário. Nem se fala dos filósofos, certo, Juliano? E nem se fala dos jornalistas, que todo dia as mudanças acontecem nas notícias. Então também igual, não mais, igual. Com qual é a origem da vida e qual a continuidade, se é que há alguma. Então, Rabino, sobre os rituais, que nós já falamos sobre eles em algum momento. Eu estava lendo, percebi que existe um ritual específico, o Tahará, me desculpe se eu estiver falando errado, que fala sobre a preparação do corpo, como o corpo deve ser velado, como que ele deve ser enterrado, né? E essas preparações todas. Isso é válido para todos os judaísmos ou não é tão obrigatório assim? Sim. O cuidado com o corpo é algo bastante generalizado nas práticas judaicas, de qualquer uma das linhas. O cuidado com o corpo em geral. E isso tem a ver um pouco com o que falamos no começo. O judaísmo aposta, acredita, foca na vida aqui e agora, neste mundo, nisto que vemos. E o corpo é parte disso. O judaísmo não faz essa dicotomia entre o corpo e a alma, que é como se o corpo fosse todo pecaminoso e a alma fosse o lado iluminado. A expressão da alma é através do corpo. O dia mais sagrado, mais espiritual, é também que o Shabat. É também um dia no qual nós tentamos comer bem, nos vestir bem. Antigamente, quando não tinha água corrente, enfim, instalação de água, as pessoas, pelo menos para o Shabat, tomavam um banho e reuniam os seus recursos quando não tinham suficientes para comer a melhor comida no Shabat, e tem relações sexuais, inclusive, pelo menos no Shabat, e assim por diante. Justamente porque é o dia sagrado e também espiritualizado. E o dia da contemplação. Vai todos juntos, somos uma unidade. E essa unidade se manifesta nessa vida aqui e agora. E por isso, quando nos despedimos de uma pessoa, nos despedimos em geral, na presença dela, e cuidamos do corpo, todos. A lavagem do corpo, a tahara, é uma lavagem. É feita justamente para render uma homenagem ao corpo. Por essa razão também nós nos despedimos do corpo nesse momento e colocamos, aliás, uma mortalha, uma roupa simples, igual para todos. O mais rico, o mais pobre, naquele momento é igual. E por isso fazemos questão de que seja exatamente o mesmo tipo de roupa. É uma roupa geral, generalizada. Na Recife, inclusive, nós somos um pouquinho mais radicais e essa roupa é feita por voluntários. Não se compra, não tem status, não tem nenhuma outra coisa. E as pessoas que fazem a lavagem, isso é especialmente da CIP, da minha comunidade, eu tenho muito orgulho disso. As pessoas que fazem a lavagem também são voluntários. Existem muitos cemitérios judaicos onde essas pessoas ganham seu dinheiro com isso, e tudo bem, todo o respeito por isso. Mas o orgulho que vai além do respeito é pelas pessoas que deixam seus trabalhos. E olha que são médicos, empresários, advogados, profissionais, jornalistas, cientistas, deixam seus trabalhos e vêm fazer essa honra, essa homenagem. E muitas vezes a pessoas que eles mesmos não conhecem e que nunca vão receber nada em troca, porque não tem como, nem uma palavra que diga obrigado, porque eles estão fazendo isso por uma pessoa que morreu. Eles sabem disso e por isso entregam isso de si próprios. Então, ao redor da lavagem do corpo existem todas as linhas uma crença da entrega mais generosa e desinteressada possível. E nós fazemos questão de continuar. Muito bem. Então, para finalizar, Rabino, como a doação do corpo para finalidade científica é considerada pelo judaísmo, ou pelo judaísmo mainstream, como o senhor diz?
Eu tenho uma complementação a fazer. Você comentou muito do transplante, né? Que nessa possibilidade, vidas serão salvas, né? Poupadas. E seria mais ou menos, então, o mesmo raciocínio para utilizar do corpo humano no treinamento do profissional da saúde, que salva vidas em seguida. E para o desenvolvimento da ciência com propostas de novos protocolos de tratamento? É esse o raciocínio? A princípio, diria que sim, mas sobre essa parte tem mais discussões ainda, porque é compreensível, pelo menos do ponto de vista cultural e sociológico, imagino que vão concordar em que as pessoas que dizem esta vida é mais urgente e nos convoca mais, até lá estamos todos de acordo, entendemos todos que doar um órgão de uma pessoa falecida a uma pessoa viva é uma contribuição imediata. Agora, doar um corpo a um estudo que depois de 15 anos talvez tenha algum resultado, talvez não tenha nenhum, que seja um treinamento que depois é jogado fora. Para alguns é diferente. Por outro lado, sem isso talvez não haveria médicos. Então, na minha opinião, se eu tivesse que participar, eu já participei em algumas, se tivesse que participar de novo em congressos de judaísmo e medicina. Aliás, na minha comunidade, se posso acrescentar uma pequena publicidade, estamos desenvolvendo um novo projeto que se chama Academia Judaica. Começou há poucos meses com um ímpeto muito grande, revolucionando muitas coisas, muitos saberes e muitas formas de saber. E a Academia Judaica tem, por um lado, uma espécie de casa do saber, uma casa do saber judaica, com pequenos cursos com especialistas do mundo e do Brasil em particular, abertos ao público geral, e tem também grupos de pares por disciplinas. Então temos um grupo de médicos que estudam medicina e judaísmo, e um grupo de advogados que estudam direito e judaísmo, e um grupo de psicólogos que estudam psicologia e judaísmo, e um grupo de filósofos, Juliano, que estudam filosofia e judaísmo, e assim por diante. Então, esses temas estão sendo discutidos de novo, Bárbara, mas eu sinto, eu não sou um especialista, esse é um tema para médicos, mas eu sinto, e para sociólogos, eu sinto que existe uma diferença na sensação, na apreciação e no fato entre a transplante e a doação a uma aula no laboratório. E acredito que lá a conversa é importantíssima, mas entendo que é outra, que precisa ser esclarecida. Talvez exista alguma posição intermediária na qual possam as faculdades de medicina demonstrar onde é imprescindível o corpo físico, onde ele realmente faz uma diferença no saber e no desenvolvimento da saúde. E nesses casos, imagino que não haveria nenhuma discussão. E onde a questão não é tão clara, poderia isso entrar em choque com esse cuidado que expliquei antes com o corpo. Muito bem. Bárbara, Juliano, mais alguma questão para o Rabino Rubens Sternstein? Eu quero agradecer profundamente por compartilhar esses conhecimentos, e a cultura está sendo um treinamento para a nossa equipe de trabalho. É importante, né, conhecer o público que a gente vai trabalhar. Então, muito obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí. Obrigado. Eu quero agradecer também a vocês pela iniciativa. Me parece de uma delicadeza superior tomar esse cuidado de conhecer cada uma das tradições culturais e religiosas diante desses temas tão importantes, urgentes, necessários e ao mesmo tempo polêmicos e controversos. E é só assim, escutando a polissemia, a polifonia, né, das tradições, que vamos conseguir fazer algo melhor para todos. E
a ciência, entendo que basicamente busca isso, busca como promover a melhor qualidade de vida possível, e para isso é necessário este tipo de coisa. Além, obviamente, além do trabalho científico, que ele é imprescindível. Se pudermos contribuir, estamos claros. Obrigado por isso. Nós que agradecemos, conversamos com o Rabino Ruben Sternstein, da Congregação Israelita Paulista, a CIP. E muito obrigado, então, a Bárbara. Eu que agradeço a oportunidade, né? E ao Juliano Vilela. Eu que agradeço, Francisco, e agradeço muito o Rabino Ruben. Rabino, eu aprendi bastante com o senhor e pode ter certeza que eu vou levar muitas dúvidas para casa e posteriormente vou procurar entender um pouco da filosofia e o judaísmo, como o senhor já deu um sinal aí, para a gente buscar conhecer um pouco mais. É sempre importante. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Então foi assim, mais uma entrevista da série sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e da TV Câmara, com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Espero você, então, na próxima edição. Até lá!